Olá, pessoal, boa noite. Estamos aí em mais uma especialização. Muito bem. Mande um oi aí nos comentários, você que está nos assistindo. Dê um oi aí pra gente. Fala aí qual a cidade que você está me vendo, né? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma especialização. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos começar aí mais uma especialização. Sejam bem-vindos. Vamos que vamos. Vamos aguardar aí o pessoal chegar. Vamos aguardar uns 5 minutos e a gente já começa na nossa especialização de hoje. Hoje eu troquei, né? Hoje eu ia falar sobre comunicação, mas resolvi falar sobre intimidade hoje. E depois, na próxima, a gente vai falar sobre comunicação. Isso aí, muito bem. Sejam bem-vindos a mais uma especialização. Vamos lá, vamos esperar o pessoal chegar e a gente já começa. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos começar a nossa especialização daqui a pouquinho. Bom, vamos lá. Isso aí, pessoal que está chegando, coloca qual a cidade que você está me assistindo. Coloca aí, vamos lá. Quero saber qual a cidade que você está me assistindo. Sejam bem-vindos, o pessoal aí está chegando. Vamos mandando um oi aí pelo bate-papo para eu saber quem está nos assistindo. Coloca qual a cidade que você está. Vamos lá, vamos começar a nossa aula de especialização hoje. Hoje tem um conteúdo bacana. Pela primeira vez eu vou falar sobre especialização em intimidade. Vai ser bem bacana. É um tema bem legal. Belém, Pará. Olha só que legal. Belém, Pará. Vamos mandando aí. Coloca aí para mim qual a cidade que você está me vendo. Coloca aí. Vamos lá. Coloca aí qual a cidade que você está me assistindo. Vamos lá. Sejam bem-vindos, pessoal. Estamos ao vivo. Vamos falar sobre intimidade hoje, né? Hoje nós vamos começar aí a nossa especialização, a primeira aula da especialização sobre intimidade. E você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa especialização e coloca aí nos comentários qual é a cidade que você está. Quero saber qual a cidade que você está me assistindo. Coloca aí. No Brasil ou no mundo? Coloca aí para mim. Vamos lá. Vamos começar aí mais uma especialização do especialista e hoje nós vamos falar sobre... Fala, Joleide! Boa noite para você, Joleide. Pessoal, sejam bem-vindos à nossa especialização hoje. Hoje eu troquei, né? Hoje eu ia falar sobre comunicação, mas eu vou falar sobre intimidade. Natal, Rio Grande do Norte. É isso aí, Rose. Seja muito bem-vinda. Coloca a sua cidade para eu saber. Vamos lá. Vamos colocando aí enquanto a gente está fazendo um aquecimento para começarmos a nossa especialização de hoje. Isso aí. Show de bola!
Nossa, que legal, hein, Silvana? Isso que é sorte, hein? Foi aprovado no curso Sex Coach e participou do sorteio no Dia Internacional do Especialista e ganhou o curso. Porra, que sorte, hein? Show de bola! Valdeise, Oiapoque, Amapá, olha só que legal! Vanessa, São João da Boa Vista. Vamos lá, vamos colocando aí qual a cidade que você está me vendo. E se você não é aluno nosso, nem aluna nossa, coloca aí para mim. Né? Fala, não sou aluna, sou de tal lugar. Quero saber de qual cidade que você está, né? Erechim também, olha só, pessoal aí de todo quanto é lugar, hein? Bastante gente aí. Vamos lá, né? Vamos falar sobre intimidade hoje. Vamos lá. Vamos que vamos, né? Olha só, Patos, Paraíba, Cacau. Muito bem, Camila, muito bem, seja bem-vindo. Show de bola. Coloca qual cidade que você está me assistindo, coloca aí, vamos lá. Quero saber de qual cidade você está me vendo. E se você não é aluna nossa e nem aluno nosso, coloca aí, não sou aluno, sou de tal lugar. Coloca aí para eu saber. Vamos começar a nossa especialização, né? Vamos que vamos. Muito bem. Hoje a playlist está no Ed Sheeran, né? Vamos lá, vamos acompanhar a nossa aula de hoje, falando sobre... Troquei, eu ia falar sobre comunicação, mas vou falar sobre intimidade. Vou trocar os dias aí. E vamos falar sobre intimidade, né? Vamos fazer a primeira aula da nossa especialização sobre intimidade. Se você não é aluno nosso e nem aluna nossa, coloca aí nos comentários, não sou aluno, nem sou aluna, e coloca qual a cidade que você está me assistindo, ok? Vamos começar? Vamos já dar uma introdução no que eu quero passar e depois a gente entra já na especialização, combinado? Então, vamos que vamos, né? Eu quero falar hoje sobre, né, eu quero já introduzir, né, uma grande novidade que a gente já está numa fase, são duas fases na realidade do One, né? O One, para quem não sabe, eu já anunciei há algumas semanas atrás pelo Instagram, vai ser um aplicativo, certo? O aplicativo One, mas ele começa na primeira fase dele, que vai ser a comunidade One. Então, ele se torna uma comunidade agora e depois ele vai para o aplicativo, que basicamente vai ter as mesmas funções, porém, ele vai aí se tornar um aplicativo. Nós temos aí, ó, Santana do Parnaíba, muito bem, show de bola. Então, foi uma novidade que eu trouxe, né? O One. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está assistindo à especialização Intimidade Perfeita. Então, vamos começar. Eu quero apresentar agora o One, né? O One é uma novidade onde a gente vai centralizar. A gente tem muita coisa, né? A gente tem a editora, nós temos o podcast, nós temos cursos, nós temos muita coisa interessante. E aí, nós estamos centralizando isso tudo num aplicativo só, tudo numa plataforma só, que é o One, né? Vai ser aí essa plataforma. Nós temos aí agora interior do Maranhão, Bom Jardim, olha só, né? Nós temos aí Caruaru, olha só, tem gente aí, hein? E essa foi uma novidade que eu trouxe pelo Instagram. E aí ela tem duas fases. A primeira fase é a comunidade. É uma área de membros onde a pessoa vai ter acesso a muita coisa legal. Ela já está em fase beta. Até sexta-feira ela vai estar liberada. Então, se você quer receber o acesso em primeira mão, manda um WhatsApp para nós. Deixa eu até colocar aqui o WhatsApp. Esqueci de colocar. Manda um WhatsApp para nós aqui. Vamos colocar o WhatsApp aqui. Manda um WhatsApp aí para você receber
o acesso em primeira mão da comunidade One, né? Esse é o nosso WhatsApp. Manda aí o WhatsApp e fala, quero o acesso da comunidade One. Manda aí que a gente vai mandar para você, né? Então, a gente já está na fase beta, né? Então, são duas fases. A primeira fase é a comunidade, que é uma plataforma, uma área de membros, onde a gente vai centralizar muita coisa. E depois, ele vira um aplicativo One, né? Aí ele vira um aplicativo. Então, se você quiser receber em primeira mão acesso à comunidade One, manda um WhatsApp aqui para a gente, né? Quero receber pela comunidade ali e as meninas vão passar o acesso para você amanhã, tá? Nós temos aí Contagem, olha só, show de bola. Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, olha só que bacana, bastante gente, né? E o qual que é bacana, né? Da comunidade. A comunidade ela vai centralizar praticamente tudo que a gente tem, né? Vai ter aí os podcasts Dica do Especialista, podcast do Especialista, o Relacionamento Fora da Caixa, a Rádio Desejo Secreto, a editora com livros, a revista Saúde e Bem-Estar do Casal, o Instituto, né, onde vai ser disponibilizado cursos gratuitos, né, para você que trabalha na área e você que não trabalha na área, o nosso clube Relacionamento Perfeito, que é a rede social de áudio, o Espaço Novo Dia, onde você tem acesso a aconselhamentos, consultas, grupos de apoio gratuitamente. Então, a gente está centralizando tudo no One, né? Então, ela vai se tornar aí, nessa primeira fase, certo? Na comunidade One, ok? Se você é aluno, você já vai receber o acesso. Se você não é aluno, manda aí se você quiser receber em primeira mão. E depois, ele se torna um aplicativo. Então, nessa primeira fase, ele se torna um portal, uma comunidade, e depois vai se tornar um aplicativo na segunda fase. Então, é uma grande novidade, onde a gente vai centralizar tudo. Então, num lugar só, você vai conseguir encontrar conteúdos legais sobre relacionamento e sexualidade, podcasts, filmes, dicas de livros, revistas, livros gratuitos, cursos gratuitos de profissionais, cursos para você que trabalha como profissional. Vai ser tanto para quem trabalha na área como para quem não trabalha na área. Então, o One, a gente está centralizando tudo, certo? Então, se você ainda não é aluno nosso, fique ligado que tem bastante coisa legal. Se você não é aluno nosso, né, ou aluna nossa, você vai estar assistindo aí como convidado essa primeira aula da especialização de intimidade. E ao terminar, certo? Ao terminar essa aula, eu vou passar para você como você vai solicitar o seu certificado de participação. Você que é aluno ou aluno, você não tem certificado, somente quando terminar a sua especialização. Agora, se você não é aluno, você vai ter esse certificado que você participou nessa masterclass de especialização de intimidade. Então, fica até o final que tem bastante coisa legal, tá? Então, é um conteúdo novo que eu estou trazendo sobre intimidade, ok? Então, já dei a novidade o ano. Então, nós estamos aí na versão beta da comunidade, depois ela se torna um aplicativo, tá? Espero que realmente vocês gostem. Está ficando legal, né? Está ficando bem bacana. Então, vamos lá. Vamos, sem mais delongas, vamos começar a nossa especialização Intimidade Perfeita. Everton, o que é intimidade perfeita? Né? Intimidade perfeita, entre aspas, né? Porque é perfeita para você, para o seu cliente e para a sua cliente, né? O que é perfeito para ele, para ela. Não existe perfeição sem briga, sem nada, né? Aquela coisa. Não, mas o que é perfeito, entre aspas, o que é ideal para você, tá? E nós temos aí essa especialização de intimidade. Tá? Então, essa é a primeira aula dessa especialização. Terão outras aulas, certo? Então, fique ligado que esse conteúdo é bem bacana. Então, vamos começar essa especialização sobre intimidade. Everton, o que é intimidade? Né? Quando a gente fala de intimidade, né, vem esse conceito. Então, para mim, então, para você, especialista da saúde e bem-estar do casal, para você, sex coach, intimidade é uma relação estreita ou convívio muito próximo entre duas pessoas ou mais, certo? Isso é intimidade, né? Vamos dizer assim, a grosso modo, tá? E aí a grande questão, você, seu cliente ou sua cliente realmente tem intimidade no seu relacionamento? Essa é uma pergunta, eu falo para você,
especialista da saúde e bem-estar do casal e sex coach. Essa é a principal pergunta que você tem que fazer para o seu cliente ou sua cliente. Você tem intimidade no relacionamento? No seu relacionamento? Essa é a principal pergunta, tá? E é muito interessante porque quando vou criar um conteúdo novo para os meus alunos, eu procuro... Geralmente, quando você fala de intimidade, a pessoa vê aquela massa gigantesca. Imagina uma massa, né? Grande. Intimidade, está tudo misturado ali. Eu, particularmente, não gosto, né? Eu acho muito mais fácil para nós, especialistas da saúde e bem-estar do casal, trabalhar da seguinte maneira: dividir em pedaços menores, tá? E a intimidade não é diferente. Eu fiz isso com a comunicação, né? Fiz isso com a intimidade, fiz isso com a rotina, fiz isso com valores. Eu sempre gosto de picar isso. O próprio relacionamento eu piquei em 7 pedaços, né? E um desses pedaços está a intimidade, tá? E a intimidade, uma massa que eu também piquei essa intimidade. Então, para mim, fica mais fácil para resolver os problemas da intimidade. Quando você fala intimidade, né? Então, a primeira pergunta que você, especialista da saúde e bem-estar do casal, tem que fazer para o seu cliente ou sua cliente: você tem intimidade no seu relacionamento? Essa é a principal pergunta, né? A outra pergunta, certo? O que é ter intimidade para você, né? O que é ter intimidade para você? Essa é a segunda pergunta. São 2 perguntas chaves para você começar a trabalhar com intimidade. Primeira pergunta: se realmente você tem intimidade no seu relacionamento. E o que é ter? O que você imagina que é ter intimidade, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Por experiência própria, tá? A maioria dos seus clientes, das suas clientes, vão responder: eu tenho sim intimidade. Porque na cabeça dele ou na cabeça dela, certo? Ter intimidade é fazer xixi com a porta aberta, é dormir com a pessoa, né? Tomar banho juntos, certo? Ou até mesmo fazer sexo, ok? Isso vai estar na cabeça do seu cliente ou da sua cliente, que é ter intimidade. Então, na cabeça dele ou dela, ter intimidade é isso. Compartilhar as redes sociais, poder mexer na bolsa da pessoa, né? Ter intimidade para ela, ela vai colocar intimidade como se fosse isso, tá? Então, muitas vezes a pessoa vai achar que ela tem intimidade. Mas, Everton, você está me dizendo que tudo isso que você disse não é ter intimidade? Não, não é intimidade, né? Então, ter intimidade vai além disso. Então, nós, especialistas da saúde e bem-estar do casal, vamos dizer que não. Tudo isso não é ter intimidade. Intimidade vai muito mais além disso. Tem muito mais coisas envolvidas para se ter intimidade, tá? Então, nós temos esse pensamento, tá? E o que é intimidade, Everton? Né? Então, em alguns relacionamentos, intimidade tem mais a ver com momentos divididos pelo casal do que com as interações sexuais. Então, para alguns casais, fala: olha, intimidade para mim não é simplesmente fazer sexo, mas intimidade é compartilhar os meus problemas, é compartilhar as minhas emoções, é compartilhar o momento bom, o momento ruim, né? Então, mais do que propriamente a interação sexual, por exemplo. Mas, de qualquer forma, a intimidade está ligada a sentimentos, certo? A sentimentos de afeto entre o parceiro e a parceira dentro do relacionamento, certo? Então, a gente pode dizer que a intimidade está ligada ao sentimento, que não está errado, tá? Então, para nós, especialistas da saúde e bem-estar do casal, a intimidade é uma relação estreita, né, ou convívio próximo entre 2 ou mais pessoas, e pode ser em diversas áreas do relacionamento. Tá vendo como eu estou ampliando o negócio? Então, eu estou pegando a grande massa da intimidade, a gente está começando a dar forma nisso e começar a dividir isso. Então, para nós, especialistas da saúde e bem-estar do casal, intimidade, né, é uma relação estreita, convívio próximo entre 2 ou mais pessoas, e pode ser em diversas áreas do relacionamento. Então, Everton, então são várias áreas do relacionamento? Sim, são várias áreas para a gente falar sobre intimidade.
Então, o que eu fiz? Eu peguei essa grande massa de intimidade e separei e piquei essa massa em 7 pedaços. Para ficar mais fácil, porque se eu tenho ela em 7 pedaços, eu consigo, então, de alguma forma, corrigir, detectar os problemas de intimidade. Então, quando a gente fala sobre relacionamento, né, a pessoa fala, Everton, para ter um bom relacionamento é necessário ter comunicação. A comunicação é a base de tudo. Concordo com você que a comunicação faz parte disso. Mas como eu vou me comunicar se eu não tenho intimidade para isso? Né? Se eu não tenho intimidade o suficiente, eu não vou conseguir me comunicar de forma efetiva. Fez sentido isso para vocês? Né? Coloca aí nos comentários a cabeça explodindo aí, se está abrindo a mente para vocês, né? Coloca aí para eu saber. Então, intimidade não é só o que eu falei no início. Quer tomar banho junto, dormir, fazer sexo, fazer xixi com a porta aberta, escovar o dente com a escova do outro. Isso não é ter intimidade. Intimidade é muito mais que isso, né? Então, eu peguei essa grande massa de intimidade e dividi em 7 pedaços. São 7 tipos de intimidade. Quais são elas? Primeiro tipo de intimidade, intimidade física, certo? Segundo, intimidade emocional. Então, intimidade física, intimidade emocional, intimidade intelectual, certo? Intimidade financeira, intimidade espiritual, intimidade digital. E eu separei a intimidade sexual da intimidade física. Intimidade física que eu coloquei lá atrás, intimidade, tudo que for físico sem sexo, sem conotação sexual. E aí sim, na última parte, eu coloquei uma intimidade da sexualidade. Então, são 7 tipos de intimidade. Vamos fazer um review aqui. Primeiro tipo de intimidade, intimidade física, que não tem nada a ver com a sexualidade. Intimidade emocional, intimidade intelectual, intimidade financeira, intimidade espiritual, intimidade digital e intimidade sexual. Então, eu peguei a grande massa da intimidade, porque todo mundo coloca num balaio só. Tem que ter intimidade. Mas, nossa, que tipo de intimidade? Ué, porque tem mais de um? Tem. São 7. Então, eu coloquei 7 tipos de intimidade. Então, fica mais fácil de você, especialista da saúde e bem-estar do casal, entender essa divisão. Então, eu peguei intimidade, dividi em 7 pedaços, e aí eu consigo trabalhar de forma independente cada tipo de intimidade. E consigo detectar de forma independente qual tipo de intimidade que está ruim dentro do relacionamento. Porque muitas vezes o relacionamento, eu tenho intimidade física, eu tenho intimidade sexual, mas eu não tenho intimidade financeira. Eu não tenho intimidade espiritual, eu não tenho intimidade digital. E aí, essa falta de intimidade nessas áreas acaba gerando conflitos, acabam gerando problemas, gerando faltas de comunicação, gerando uma série de coisas que se tornam um câncer. Isso vai contaminando outras áreas do relacionamento. Então, às vezes, fala, nossa, a gente se dá tão bem. Você já não ouviu isso? Coloca aí para mim se você já ouviu isso. A gente se dá tão bem em algumas áreas, nas outras não. Por quê? Porque está faltando intimidade nas outras áreas. Então, você tem algumas intimidades. Então, essas áreas vão muito bem dentro do relacionamento. Só que as áreas que você não tem intimidade, que é ruim a sua intimidade, automaticamente elas começam a gerar problemas, gerar situações que vão contaminar. Muitas vezes você tem intimidade na sua sexualidade, mas por falta de intimidade financeira ou por falta de intimidade, sei lá, intimidade emocional, você acaba deixando de fazer sexo. Olha só que louco. Então, tá vendo? Faz sentido para vocês? Não? Coloca aí se faz sentido, né? Tô pensando, coloca aí. Tô começando a pensar fora da caixa? Tô começando a pensar, peraí, nossa, eu não tinha pensado. Né? Coloca aí para mim se você tinha parado para pensar que tinha tantos tipos de intimidades assim, né? E eu tô falando
das intimidades dentro do relacionamento. Porque se eu fosse falar de intimidade interpessoal, entre no trabalho, família, aí você tem outros tipos de intimidade. Eu estou falando isso só dentro do relacionamento, que é a nossa área como especialistas da saúde e bem-estar do casal, ok? Faz sentido ou não? Coloca aí para mim se faz sentido. Então, eu peguei a grande massa de relacionamento e dividi em 7 pedaços, tá? Para ficar mais fácil. Everton, então significa que cada tipo de intimidade ela se torna independente? Eu consigo resolver os problemas dela de forma independente? Sim, consegue, né? Fica muito mais simples para você, tá? Então, são 7 tipos de intimidade. Everton, legal. Eu entendi que você pegou a intimidade e dividiu em 7. Mas como eu sei, eu como profissional sei que eu tenho intimidade, e como eu sei que o meu cliente ou minha cliente tem intimidade em uma dessas áreas? Certo? É uma grande pergunta, né? Vamos dizer que é a pergunta de ouro, é a pergunta de 1 milhão, né? Como eu sei que eu tenho intimidade? Certo? Você adquire intimidade quando você atinge 3 estágios. E quando você tem esses 3 estágios, você consegue ter intimidade em uma daquelas áreas, um daqueles 7 tipos de intimidade. Quais são eles? Né, os estágios para você conquistar uma intimidade. Então, significa o seguinte, vamos voltar aqui, ó. Everton, eu quero ter intimidade financeira, eu quero ter intimidade digital. Então, você vai ter que ter esses 3 estágios em cada um desses tipos de intimidade. Quais são os estágios da intimidade? O primeiro estágio é o conhecimento. O segundo estágio é a segurança. E o terceiro estágio, apoio. Então, quando eu tenho conhecimento, segurança e apoio, eu adquiro intimidade. Então, Everton, cada uma daqueles tipos de intimidade, obrigatoriamente, eu preciso ter esses 3 estágios? Sim. Se faltar um desses 3 estágios, você perde a intimidade. E eu vou explicar, né, o que é cada estágio para você, tá? Então, quando a pessoa, quando o seu cliente, sua cliente, ou você, especialista, conquistar os 3 estágios, você ou seu cliente vai ter a intimidade naquela determinada área. Então, os 3 estágios são importantíssimos para isso, tá? E vamos entender, então, agora, os estágios da intimidade. Everton, então vamos lá. Como eu faço, então, o que são esses 3 estágios? O primeiro estágio é o conhecimento. Ou seja, eu conheço o meu parceiro ou minha parceira, eu conheço o passado e o futuro, eu conheço os valores dele, eu sei o que ele gosta e o que ele não gosta, e eu conheço os sentimentos positivos e negativos dele. Vou dar um exemplo. Everton, eu quero ter uma intimidade emocional. Então, eu conheço o passado, certo? Das emoções. Olha, o que você viveu no passado, né? Eu conheço o futuro. O que você almeja para o seu futuro, suas emoções, né? Como você, né? Quais são os valores? Quais são as suas crenças sobre emoções, né? O que você gosta? O que você não gosta? Né? Olha, eu me sinto triste, eu me sinto, né? O meu sentimento, eu me sinto triste, eu me sinto alegre com isso. Isso me deixa triste, me deixa alegre. Conhecimento. Então, cada área você precisa ter o primeiro estágio de conhecimento naquela área. Everton, eu quero ter, então, uma intimidade financeira. Ok. Então, como foi o seu passado financeiramente? Quais são as previsões de futuro financeiramente? Quais são as suas crenças sobre dinheiro para o nosso relacionamento? O que você acredita ser importante para nós, como casal, falar sobre dinheiro, sobre financeiro, sobre planos, futuro? O que você gosta quando se trata de dinheiro? O que você não gosta quando se trata sobre o lado financeiro? Quais são os seus sentimentos positivos e negativos sobre dinheiro para o nosso, como você marido, como você esposa, como namorado, como namorada, enfim. Estão conseguindo entender? Então, cada parte da intimidade
Você precisa conhecer, porque quando a gente fala de conhecimento, a pessoa fala, conhecer a pessoa. Não, é conhecer naquela área. Se você quer ter intimidade emocional, você vai conhecer esses 4 pontos: emoção. Se você quer ter intimidade financeira, você vai conhecer esses 4 pontos da intimidade financeira, da parte financeira. Porque se você conhece a pessoa, certo? É o primeiro estágio. Conheço. Então, esse é o primeiro estágio. Conheci. Se eu conheço o meu parceiro, minha parceira naquela área, eu vou para o segundo estágio. Eu tenho segurança. Eu preciso ter segurança. Então, tudo que eu falar para ela, tudo que ela conhecer de mim, ao meu respeito sobre aquele assunto, eu não vou ser julgado. São 4 pontos aqui. Não vou ser julgado. Não vou ser criticado. Né? Não vou apontar o dedo para mim ali, não vou ser julgado, não vou ser criticado, não vou ser repreendido, não vou levar uma dura, porque tem gente assim. Porque uma vez que eu conheço, por exemplo, na lado financeiro, não, porque eu já tive nome sujo, já me ferrei, já me estrupei tudo, aí a pessoa começa a julgar, começa a criticar, mas também, né, olha, como que você foi assim? Começa a repreender a pessoa, né? E muitas vezes, né, não ser abandonado. Eu tenho segurança que eu não vou ser abandonado por ela saber ao meu respeito sobre essa área. Porque tem gente que abandona. Opa! Porque eu soube como ele é, como eu vou embora. Então, o segundo estágio é a segurança. Porque o primeiro estágio eu conheço, o segundo estágio eu não vou ser criticado, eu tenho segurança que ela não vai me criticar, ele não vai me criticar, não vai me julgar, não vai me repreender, não vai me abandonar. Quando eu conquisto o segundo estágio, imagina só, né? É um degrau, né? Primeiro estágio, conhecimento. Segundo estágio, segurança. E o terceiro e último estágio, é uma escadinha para você subir no segundo andar, né? O quê? O apoio. Então eu vou ter um apoio. Eu sei que ela vai me apoiar. Ela vai estar lá por mim. É uma pessoa que eu posso contar, certo? E esse apoio pode ser verbal ou não verbal. Tá? Como assim, Everton? O apoio pode ser, ó, eu te apoio, estou aqui por você, conte comigo, né? Ou não verbal, eu não vou dizer isso, mas as minhas ações, o meu comportamento corporal, as minhas atitudes não verbais vão validar esse apoio para você. Conseguiram entender? Então, quando você tem esses 3 estágios, você conquista a intimidade. Então, se você está buscando, né? Se o seu cliente, sua cliente está buscando, ou você mesmo está buscando uma intimidade financeira, por exemplo, uma intimidade digital, você precisa conquistar esses 3 estágios. Porque se você não conquistar esses 3 estágios, você não vai ter intimidade. Por quê? Vamos fazer um exemplo. Eu estou querendo uma intimidade digital, né? Intimidade digital, depois eu vou explicar cada um deles. E aí, eu conheço, mas eu não tenho segurança. Eu vou ser julgado, eu não me sinto confortável. Então, eu não tenho intimidade. Então, eu não vou fazer, eu não vou falar, eu não vou me abrir. Eu não vou dar oportunidade daquilo. Eu vou me fechar. Aí vem o efeito da porta fechada. Uma experiência negativa pode fechar essa porta da intimidade digital. Então, mas imagina só se você teve o primeiro, o segundo estágio, mas tenho segurança que eu não vou ser julgado, porém, ela não me apoia, ele não me apoia, ele não está lá por mim, nem verbal e não verbal. E aí eu não consigo também fechar, eu também não tenho intimidade. Eu vou fechar essa porta da intimidade. Então, para ter intimidade, em qualquer uma das 7 tipos de intimidade, é necessário você ter esses 3 estágios. O primeiro estágio, conhecimento. O segundo estágio, segurança. O terceiro estágio, apoio. Abriu a cabeça de vocês? Coloca aí para mim. Coloca aí para ver se realmente começou a abrir um pouco a mente sobre intimidade. Vocês tinham parado para pensar sobre isso? Então, para mim, intimidade são necessários esses 3 estágios. Se um desses estágios falhar, a pessoa perde a intimidade. E tem um detalhe. Everton, significa o quê? Se mesmo que eu consiga os 3 estágios e por algum motivo
durante, sei lá, meses, anos de relacionamento, e eu perder um desses estágios, eu perco intimidade naquela área. Então, o que eu vejo, muitas vezes, são casais que têm intimidade no começo do relacionamento e ao longo do relacionamento, vocês já viram isso? Eles perdem a intimidade. Eles perdem, é como se eles se tornaram outras pessoas. Por quê? Porque um desses 3 estágios se quebrou. Pelo menos um. Ou, quiçá, 2, 3, né? E aí, eles tinham aquele tipo de intimidade e deixaram de ter. Então, Everton, significa que mesmo relacionamentos longos podem acontecer de eles não terem a devida intimidade? Pode. Né? Então, eles podem ter intimidade agora. Então, Everton, significa que eu posso ter intimidade hoje e daqui um mês, 2, uma semana, anos, eu posso perder aquela intimidade? Pode. Se o seu cliente, a sua cliente ou você mesmo perder um desses 3 estágios, a intimidade se perde. E aí você precisa reconstruir, né? Construir uma nova intimidade. Né? E aí você consegue entender. Então, é por isso que acontece. Né? Vocês pararam para pensar por que tem clientes, né, casais, que, nossa, no começo tinha intimidade, falava, agora, nossa, nem comenta, nem se fala, né? Não se toca nesse assunto. Por quê? Perderam essa intimidade. Por que perderam? Um dos 3 estágios foi quebrado. E aí se perdeu a intimidade do casal. Fez sentido para vocês? Não? Fez sentido? Não? E é exatamente por isso que é importante, né, a gente pensar um pouco fora da caixa. Né? E aqui agora eu vou começar a explicar cada uma desses 3 estágios, que eu já expliquei bastante coisa, mas aqui eu vou colocar algumas informações a mais para vocês. Tá? Então, o primeiro estágio da intimidade é o conhecimento. Então, nesse estágio é quando você conhece o seu parceiro, o seu cliente conhece o seu parceiro. Então, por exemplo, numa intimidade emocional, você realmente conhece aqueles 4 pontos lá. Quando está triste, o passado, o futuro, né? O que ele gosta, o que ele não gosta, o que ela gosta, o que ela não gosta. Né? Então, o primeiro estágio da intimidade é o conhecimento. E no conhecimento, eu digo para vocês o seguinte: Everton, eu vou conhecer tudo? Não. Conforme a intimidade vai aumentando, as informações vão se aprofundando. O nível de profundidade do primeiro estágio equivale a um nível de intimidade que a pessoa vai construindo. Então, esse primeiro estágio, ele vai sempre em construção. Quanto mais intimidade, mais conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais intimidade. Olha só que louco. Significa o quê, Everton? Quanto mais você tem conhecimento, tem intimidade. Quanto mais conhecimento, mais intimidade. Quanto mais intimidade, mais conhecimento. Tá vendo? É um ciclo que não se acaba. Ele se fecha, né? Imagina um ciclo do infinito ali. Quanto mais intimidade, mais conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais intimidade. Quanto mais intimidade, mais conhecimento. E assim vai sucessivamente. Então, o grau de conhecimento aqui vai, no começo, não vai ser tão alto assim, mas é importante ter um conhecimento mais aprofundado, não um conhecimento raso, porque um conhecimento raso você não consegue ter intimidade, tá? Então, quanto mais conhecimento, mais intimidade. Quanto mais intimidade, mais conhecimento. É uma troca, certo? Quanto menos conhecimento, menos intimidade. Quanto menos intimidade, menos conhecimento. Ok? Então, esse estágio de conhecimento, você que é especialista da saúde e bem-estar do casal, você vai ver que no começo não vai ser tão, nossa, mas é importante, depois vocês vão aprender sobre isso, ter um conhecimento, né, não raso, mas um conhecimento que vai começar a gerar uma intimidade, tá? O segundo estágio é segurança. Essa segurança é interessante, por quê? O segundo estágio, o que é segurança? Né? Como eu falei, não ser julgado. Então, quais são os 4 pontos de
Vamos voltar aqui. Não ser julgado, não ser criticado, não ser repreendido e não ser abandonado ou abandonada, né? Então, quando a gente fala no segundo estágio de segurança, veja só, essa segurança, ela pode ser verbal ou não verbal. Isso é muito importante também, né? As próprias atitudes podem gerar segurança também para a pessoa. Então, o seu cliente, o seu cliente ou você mesmo vai se sentir confortável em falar sobre as suas emoções, né? Eu vou dar um exemplo. Eu lembro quando meu pai morreu, eu estava num relacionamento e, cara, eu estava triste. Sabe quando você não tá legal? Você tem um luto, né? Aquela fase do luto e tal. E aí eu estava lá triste e tal, e ela chegou para mim e falou assim, não, para, homem não chora, a vida que segue, morreu, fazer o quê? Mas você tá vivo, sabe aquela coisa? Ou seja, eu não como se eu não tivesse direito de sofrer, direito de ficar triste. E a gente tem o direito de chorar, tem o direito de ficar triste, né? E também tem a questão, né, da própria masculinidade tóxica, né, com relação a isso também, né? Porque o homem não pode e tal, com relação às emoções, né? E aí, a questão é o seguinte, nessa segurança, o maior medo é ser julgado, é ser criticado, né? E é uma das coisas que precisa se trabalhar muito na questão de segurança, né? E lógico que vocês vão aprender como gerar segurança, né? Obviamente, mas é interessante aqui, o seu cliente ou sua cliente precisa se sentir olha, eu vou falar, por exemplo, tem tem que saber dizer não também, né? Teve uma cliente estava comentando comigo que o marido chegou para ela e falou: tinha uma fantasia, você com duas, eu, você e mais uma mulher e tal, com duas mulheres e tal. Nossa, a mulher surtou, né? E falou: não, você está achando com o cara do quê? O que aconteceu? A intimidade que ele tinha de falar o que foi, cara, fechou e perdeu a intimidade. E o sexo foi pro buraco, porque eles acabaram diminuindo, tal, uma série de coisas. Por quê? A segurança aqui, ser julgado e criticado, ou até mesmo abandonado, né, de ser colocado ali, levar um sermão por aquilo, não estou dizendo que a pessoa precisa aceitar, não é isso, né? Olha, você precisa aceitar, não, mas olha, existem formas e formas, olha, eu não concordo, tal, mas, né, eu vou dizer não, saber dizer não, né? A gente vai falar sobre isso na semana de comunicação, né? Saber falar não. Mas saber dizer não é tão importante quanto você falar sim, né? Então, a segurança, o fato de você ser julgado ou criticado, é um fator muito grande para se sentir seguro de falar, de se expor, né? Intimidade é uma exposição, é você se expor de alguma maneira, você se abrir, né? Então, a segurança é o segundo estágio muito interessante. E o apoio, né? Como eu disse, ele pode ser um apoio verbal ou não verbal, né? Então, por exemplo, muitas vezes um abraço, né, pode ser considerado um apoio. Então a pessoa chegou lá do trabalho, está cansada. Nossa, eu não quero que você me diga como resolver os problemas. Eu não quero um apoio verbal dizendo como eu vou resolver a questão, mas eu quero simplesmente desabafar, eu quero um ouvido, eu quero um abraço, eu quero um café, um bolo de chocolate, uma taça de sorvete, sabe? Eu quero um apoio, eu quero que você me apoie de alguma forma, né? Então o apoio, muitas vezes, não é só verbal. Às vezes a pessoa confunde apoio com dizer o que a pessoa tem que fazer. É como se tivesse, olha, estou contando, estou me abrindo sobre no trabalho, ou uma emoção que eu estou sentindo, ou um problema financeiro, e é como se você tiver o apoio que às vezes as pessoas imaginam, que tipo, olha, ele está me contando porque ele quer ou ela quer que eu diga o que ele ou ela tem que dizer, o que vai fazer para resolver aquilo, por exemplo. Não, não é isso, né? Então, muitas vezes, uma coisa eu aprendi a duras penas, né? Que às vezes a mulher chegou cansada, tá estressada, tá? Às vezes, cara, um abraço, ou às vezes um bolo de chocolate que você dá, uma taça de sorvete, cara, é o que às vezes a pessoa precisa, é um apoio, sabe? Tipo, ó, estou aqui, né? Você não está sozinho ou sozinha. Você pode contar comigo, mesmo que seja para te dar ou um pedação de bolo, fala, come e enche de serotonina e dopamina, tudo para você se sentir bem, né? Então, isso é apoio, né? Então, apoio é algo que muitas vezes as pessoas confundem muito.
em apoiar, é dizer o que fazer, né? Isso é muito interessante, né? Então, e é uma das coisas que eu sempre coloco para os meus clientes, na apoiar exatamente isso, é esse exemplo do bolo. É um abraço, sabe? É chegar lá, se você tem uma banheira, ó, preparei um banho para você. Sério? Tá lá. Sabe? É um apoio, sabe? De alguma maneira, não precisa necessariamente ser verbal, ou senão falar, estou aqui. Quer desabafar comigo? Né? Então, não é resolver a questão, mas são essas atitudes que geram apoio. Né? E a gente vai ver um pouco mais aprofundado sobre isso lá na frente, né? Mas, e aí, nós temos aí os 3 estágios, né, para a intimidade. Então, resumindo, então você, Everton, então quando eu sei que o meu cliente ou minha cliente tem intimidade em uma dessas áreas, é quando ele ou ela, ou você, conquista, domina, né, esses 3 estágios. Conhecimento, segurança e apoio. Esse é o segredo da intimidade. Ok? Então, vamos dizer assim que... Então, Everton, ter intimidade não é tão simples assim, né? Não. Quando a gente fala de falar sobre intimidade, vocês perceberam que é um pouco mais complexo do que simplesmente... Não, tem que ser. Porque, para a maioria das pessoas, não, tem intimidade, já abre o jogo, fala, né? O que sei. Não, intimidade é algo mais complexo, né? Não é simples assim, não. Tá? Se fosse simples assim, nós, especialistas, estávamos desempregados. Ainda bem que não é tão simples assim, né? E aí? Fez sentido para vocês? Estão gostando do conteúdo de hoje? Coloca aí para mim no nosso chat. Abriu a cabeça de vocês até agora sobre intimidade? Fez sentido? Né? Abriu a cabeça? Fez sentido? Coloca aí para mim. Né? E você que não é aluno nosso, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Se você não é aluno, coloque aí nos comentários. Não sou aluno e qual a cidade que você está nos assistindo. E se você não é aluno nosso ou aluna nossa, você pode solicitar o seu certificado de participação. Manda um WhatsApp para nós. Nosso WhatsApp está aqui na tela. Fala, olha, fiz a Masterclass ontem com o Everton, hoje, né? Pode mandar agora. E quero meu certificado de participação. Você que é aluno, não tem certificado. Vocês vão ter só quando terminar a especialização, que é um certificado de especialização ali, tá? Então, você que não é aluno nosso, coloca aí qual a cidade que você está me assistindo e manda um WhatsApp lá solicitando o seu certificado. Vamos lá, vamos voltar aqui. E aí, vamos lá, né? Vamos ver os comentários aqui. A Nath, foda demais, muito boa. Edivânia, abriu as minhas chaves, minha cabeça, conteúdo riquíssimo, show de bola, né? Isso aí. E uma mensagem aqui é: quem não é aluno, seja aluno. Com certeza, né? Tá vendo esse conteúdo aí? É só a primeira aula dessa especialização. Ó, bastante conteúdo, hein? Vamos lá, vamos continuar a nossa Masterclass aqui, a primeira aula da especialização de intimidade, certo? E, logicamente, se você ainda não ouviu, ouça o podcast Relacionamento Fora da Caixa, que é um podcast que está em 46 países. Vai começar a 8ª temporada agora. E, ó, ouça nas principais plataformas. Pesquisa lá, podcast Relacionamento Fora da Caixa. Vamos lá, vamos para continuar a nossa especialização, ok? Aí a Vanessa, abrindo muita mente, show de bola, tá vendo só? Muito bom. Vamos lá, vamos continuar. E Everton, quais são os tipos de intimidade? Eu já falei, são 7 tipos de intimidade, ok? Agora vamos começar a entrar. Vocês entenderam como conquistar a intimidade. Vocês aprenderam, né? Então agora está na hora da gente entrar nos 7 tipos de intimidade, certo? E aí, o que vocês precisam entender? Existem 2 tipos de intimidade dentro, né? Vamos dizer assim, vamos qualificar a intimidade. A intimidade primária e a intimidade secundária. Everton, mas você está dificultando minha vida. Né? É verdade, é verdade. Né? Aí, ó, André, show de bola, adorou, show de bola. Intimidade primária e intimidade secundária. Que raios é isso? Então, pera aí, Everton. Além de você dizer que tem 7 tipos de intimidade,
Além de você dizer que tem 3 estágios para atingir intimidade, agora você está me dizendo que tem mais. A gente vai aí qualificar, né? 2 tipos de intimidade, intimidade primária e secundária. Exatamente, certo? Exatamente. É isso aí, Rael, né? Intimidade primária e secundária, o que são, né? O que é cada uma delas? Intimidade primária é aquela intimidade que é predominante em você, ou no seu cliente ou na sua cliente, né? Ou é a intimidade que é mais fácil da pessoa conquistar dentro de um relacionamento, certo? Rayane, você não é aluna? Caruaru, show de bola. Espero aí que você se torne aluna. Ó, vou fazer uma condição legal para vocês aí que estão assistindo a nossa Masterclass aqui, certo? Fique ligado aí. E aí, intimidade primária, né? Intimidade predominante. Então, você ou seu cliente sempre vai ter aquela intimidade primária, que é aquela que eu sempre consigo ter esse tipo de intimidade mais fácil. Por isso que tem gente, por exemplo, que Everton sai com uma pessoa e já vai para o motel, já vai para a cama. Por quê? Porque a intimidade sexual ela tem muito mais facilidade em adquirir, independente se é uma pessoa nova na vida dela ou não. Então, nós temos alguns tipos de intimidades que são fáceis. E tem aquela que é a primária, que é aquela predominante, que é aquela que é mais fácil para nós. Né? Então, sempre quando estou dentro de um relacionamento, quando vou iniciar um relacionamento, essa intimidade é fácil de eu conseguir. Essa é o primeiro tipo de intimidade. Então, é o que a gente chama de intimidade primária. E aí a gente tem a intimidade secundária, que é aquela intimidade que não é tão difícil, ela não é difícil, mas ela não é a mais fácil, ela não é a predominante. É o que a gente chama de secundária, certo? Então, Everton, pode ser que num relacionamento eu tenha a minha intimidade primária emocional, intimidade emocional, e no outro eu possa ter uma intimidade física? Sim, porque aí vai ter a sua herança do relacionamento passado, o que você passou, se você vai se fechar mais ou não para aquele tipo de intimidade. Qual é a segurança? Isso é muito interessante. Qual é a segurança que essa pessoa nova passa para você? Então, esse tipo de coisa também pode influenciar no tipo de intimidade, para a gente qualificar aí a sua intimidade, primária ou secundária. Então, Everton, então, você que é especialista da saúde e bem-estar do casal, você vai atender o seu cliente, você vai ver que alguma intimidade primária sempre vai ser aquela predominante, aquela lá que você não vai quase nem mexer nela, né? E aí você vai conseguir detectar quais são a segunda, né? A intimidade secundária. Então, eu recomendo para você sempre começar, vocês vão ver isso no protocolo especial de atendimento depois, mas você começar a trabalhar a primária, depois a secundária e depois as outras intimidades que estão com mais dificuldade. Por quê? Porque você vai construindo com muito mais facilidade a intimidade, tá? Então, por isso que é importante a gente colocar aí a primária e a secundária, tá? E Everton, então eu posso ter mais de um tipo de intimidade, né? Primária e secundária. Então eu posso ter aí a minha intimidade física, né? Mais do que emocional, certo? Com meu parceiro, certo? E eu posso ter uma intimidade, por exemplo, espiritual e não ter intimidade financeira. Então eu posso ter aí dentro do relacionamento uma intimidade primária e uma intimidade secundária, que você você consegue diferenciar, né? Falar, mas por que eu tenho tanta intimidade numa área e pouco em outra? Porque aquela é uma intimidade primária. E Everton, o que leva a pessoa a ter essa intimidade primária? Crenças, valores, experiências do passado, referências da família, referências dos amigos, referência, né? Então tudo isso vai formatar qual é o tipo de intimidade primária, certo? Que a pessoa vai ter. Ok? E Everton, eu preciso ter intimidade em todas as 7 áreas. Então eu preciso, se eu for, lembra o nome dessa especialização? Intimidade perfeita, entre aspas. Então, Everton, eu preciso ter a intimidade em todas as áreas para eu me considerar que eu tenho intimidade no relacionamento?
eu vou dizer para você que sim. Sim, certo? Ou seja, eu sempre falo, se a gente for quantificar isso, você precisa ter pelo menos 70% de intimidade em cada uma dessas 7 tipos de intimidade, certo? Para que você possa, que a gente possa chamar e falar, não, agora você tem uma intimidade perfeita, entre aspas, dentro do relacionamento. Você realmente conquistou uma intimidade. Você pode dizer que você realmente tem intimidade dentro do seu relacionamento. Porque senão, você não vai ter intimidade. Você vai ter uma intimidade parcial. Ah, eu tenho intimidade, mas não tenho. Porque você tem uma intimidade em uma área, mas não tem em diversas outras. Então, você não tem intimidade. Né? E essa falta de intimidade pode comprometer o seu relacionamento. Então, Everton, eu preciso ter pelo menos 70% de intimidade nessas 7 áreas de intimidade. Porque senão, você como especialista não vai conseguir fazer com que o casal realmente tenha uma intimidade para que todo o resto, a comunicação, rotina, sexualidade, qualquer outra coisa, se desenvolva. Porque a intimidade também faz parte para as outras áreas. Então, é importantíssimo, então, você colocar isso, se a gente fosse quantificar, 70% de intimidade em cada uma dessas áreas, ok? Então, quais são os tipos de intimidade? Vamos recapitular? Intimidade física, intimidade emocional, intimidade intelectual, intimidade financeira, intimidade espiritual, intimidade digital e intimidade sexual. Vamos conhecer cada uma delas? Então vamos lá. Intimidade física, como eu disse, não é sexo. Intimidade física é todo tipo de contato físico, desde que, todavia, contanto, porém, não envolva sexo. Como, por exemplo, andar de mãos dadas, abraços, massagens, carícias, beijos, né? E por aí vai. Então, tudo que for a parte física que não envolva sexo, a gente pode colocar aí como intimidade física. Ok? Então, esse é o que a gente chama de intimidade física. Tá? Então, separa do sexo aí. Ok? Tem gente, por exemplo, que não gosta de andar de mão dada. Tem gente que gosta de ficar muito tempo abraçado. Cara, e o que é interessante também, porque esse tipo de intimidade também vai influenciar na comunicação. Por exemplo, as 7 linguagens do amor. Ou as linguagens da sexualidade. Comunicação não violenta. Tem tudo isso. Comunicação não verbal. Né? Então, intimidade física pode influenciar. Então, intimidade física. Outro tipo de intimidade, intimidade emocional. É quando o parceiro ou parceira, né, fala sobre seus sentimentos, positivos, negativos, expressa suas emoções, né? E os homens tendem a ter mais dificuldade nessas áreas, tá? Muitas vezes por conta da masculinidade tóxica, porque o homem não sente, o homem não chora, o homem não sofre, né? Infelizmente, nós vivemos uma cultura machista que julga certas emoções como um sinal de fraqueza. Então, expressar as minhas emoções pode mostrar que eu sou fraco. E por isso que muitas pessoas, tanto homens, muito mais homens que mulheres, obviamente, né, escondem a sua intimidade emocional, certo? Então, quando a gente fala de intimidade emocional, é isso. Né? Então, a mulher, ela tende a ser mais emocional. Então, ela tende, né, ter intimidade emocional. Porém, todavia, contanto, eu já tive relacionamento onde eu era a mulher da relação. Né? E a minha parceira era o homem da relação. Porque, né, eu era muito mais aberto do que ela. Né? Então, às vezes acontece, né? Que a gente até brinca, né? Isso pode acontecer. Então, intimidade emocional, realmente, quando a gente fala de sentimentos. Então, você, como especialista da saúde e bem-estar do casal, você talvez tenha que trabalhar um pouco mais esse lado do homem, né? E às vezes da mulher. Eu já atendi uma cliente ultimamente e ela tinha masculinidade tóxica. Não, porque meu marido não pode. Eu falo, peraí, mas por que não? Ele também fica triste, sabia? O que você fala para ele também sente. Ele também não tem vontade de fazer sexo, porque o homem achou que tirou a roupa, tá em vontade. Não, não é assim, não. Você acha que ele tem que dizer tudo? Então, peraí, né? Então, masculinidade tóxica, né? E aí eu tive que trabalhar isso nela para que o marido pudesse se abrir. Olha só que louco, né? Então, a emoção, a intimidade emocional é exatamente isso: ver os sentimentos, lados positivos, negativos, tristeza, alegria,
né? Expressar, colocar não só em palavras, mas em ações também, né? Suas emoções, né? Chorar, ficar triste, enfim. Tá? Então, esse é o tipo de intimidade aí emocional, ok? Intimidade intelectual. Essa aqui foi muito engraçado, porque essa aqui eu atendi uma cliente que ela não tinha intimidade intelectual. O que é isso, Everton? A gente fala intelectual exatamente isso mesmo: conhecimento, inteligência, gostos por leitura, estudos, crenças, valores, ideias, né, formas de pensar. Agora com a política, então, está tendo, né, intimidade intelectual totalmente diferente, né? Então, a não aceitação das diferenças, né, cria os conflitos e os desconfortos dentro dos relacionamentos. Tinha uma cliente minha, esse aqui foi um caso muito engraçado, que ela começou a brigar com o parceiro dela, porque ela gostava de falar sobre política, e ele não gostava. E eles acabavam não conversando, sabe? Ficavam muito tempo, parecendo, sabe, tipo amigos, nem, quase não se falavam, evitavam, né, conversas, começavam a brigar, e ela começava a brigar, falava, por que você não fala sobre isso? Você não lê, você não se informa, né? Porque você tem que se manter informado. Eu falei, peraí. Primeira coisa, olha a falta de intimidade intelectual. Porque a pessoa não tem intimidade, né? Porque ele não tinha intimidade com ela, porque ela não tinha segurança, porque ela criticava, julgava ele, achava que ele era burro, né? E automaticamente isso começou a afetar o relacionamento. Aí eu falei para ela, olha, entenda uma coisa. Você está projetando o seu intelecto, os seus gostos em cima dele. E ele não é obrigado a gostar disso, ele não é obrigado a falar de política, ele não é obrigado a falar sobre o PIB do Brasil, ele não é obrigado a falar sobre o que está acontecendo. Você precisa entender, vocês precisam ter intimidade intelectual. Vocês precisam entender o que cada um gosta, o que cada um não gosta, o que vocês gostam ou não de falar, para que vocês possam achar um conteúdo, uma intimidade comum. O que ambos estão compartilhando. Isso é intimidade intelectual. E é muito louco, porque ela estava tendo vários problemas, deixavam de fazer sexo, pararam de conversar, várias brigas por falta de intimidade intelectual. Porque ele não se sentia confortável em dizer, ela estava sempre impondo, brigando, porque não tinha intimidade suficiente para entrar nesse assunto. Então, olha a falta de intimidade intelectual. Então, é algo que realmente acontece. Então, eu já cometi essa gafe, né? De achar que porque a pessoa não sabe o que eu sei, e ela é inferior, eu já fui ridículo assim, né? Acontece, né? Quando a gente vai aprendendo, vai amadurecendo. Isso é falta de intimidade intelectual. Então, o casal precisa ter essa intimidade de falar exatamente o que gosta, o que não gosta, sem ter medo de ser julgado, criticado, apontado o dedo, porque eu vou largar porque ele é burro, porque ele não gosta. Mas daí? Ele pode gostar de outras coisas. E aí? Né? Então, falta de intimidade, né, intelectual. Então, isso é muito importante para se trabalhar dentro do casal, né, o intelecto. Isso aí eu falo de inteligência, conhecimento, gostos por leitura. Por exemplo, eu gosto de ler livros romance hot, eu vou colocar para ele ou ela ler. Mas se ele não gosta? Se o negócio dele for Stephen King, e aí? Né? Terror, clássicos de terror, né? E aí? Eu não gosto de romance hot, mas eu gosto de ler Jane Austen, por exemplo, né? E aí? Tá vendo só como, né, o intelecto é realmente, né, complicado? Então, intimidade intelectual é algo para se trabalhar também. Outro tipo de intimidade financeira. A gente fala sobre dinheiro mesmo, né? Ganhos, gastos. Tem gente que fala assim, eu vou proteger o meu parceiro, minha parceira, dos problemas financeiros. Eu fui demitido, não vou avisar, né? Vou até arrumar outro emprego. Não, gente, isso não é uma defesa. Isso daí vai arrumar um pepino lá na frente, né? Porque aí pode ter aquela traição, né? Porque você não tem intimidade para abrir o jogo do que está acontecendo. Você não tem segurança para isso, né? Falar sobre dinheiro, gastos, né? Ganhos, dividir contas, né? Intimidade. Ela não tem intimidade para dividir uma conta, sabe? Para pedir para ela pagar junto comigo porque eu não tenho dinheiro. Não tem intimidade para isso, sabe? Aquela coisa. Mesmo casado, mesmo não tem. E para vocês terem uma ideia de como é muito louco isso, eu estava num relacionamento uma época onde a gente não tinha intimidade financeira.
Então, toda vez que eu dava dinheiro para ela, ela, eu tenho que pedir dinheiro para ele, porque, ai, meu Deus do céu, eu sou uma inútil. Não, a gente tá casado, cara, você é minha esposa. Tipo, meu dinheiro, seu dinheiro também, né? E eu não sabia disso na época, porque faltava essa intimidade financeira. Porque muitas vezes a pessoa ela se sente um fardo, ela se sente constrangida pela questão do dinheiro dentro do relacionamento, por um ganhar mais ou menos, também tem isso. Então, isso é falta de intimidade financeira, né? Então, planejar o crescimento, né? Então, esse é um assunto que realmente muitas vezes dá um problema aí, né? Dentro dos relacionamentos, tá? Dentro dos relacionamentos. A Rose, que é muito interessante esse tópico, intimidade intelectual. Muito bem, né? Silvana, interessante, mas existe uma linha tênue entre intimidade intelectual e respeito de individualidade, exatamente, né? Mas aí que tá, né, Silvana? Os 3 estágios da intimidade. Conhece, segurança, ou seja, não critico, não julgo, tá vendo? É o respeito e o apoio. Então, quer dizer, tá no ciclo, nos 3 estágios, sem dúvida nenhuma, né? E é bem isso, tá? E aí nós temos essa daí também foi muito doido. A intimidade espiritual, né? Falar sobre crenças, né? Às vezes um tem uma fé, o outro tem outra fé, né? Crenças do casal individual, porque também tem isso, né? Crenças como casal, crença individual, respeitar as crenças religiosas do parceiro ou do parceira, mesmo que não haja compartilhamento mútuo. Não, e eu vou dar um exemplo. Às vezes, por exemplo, a pessoa é católica, a outra é evangélica. E o fato daquela pessoa ter que ir na igreja, ou ter que fazer um voto, ter que fazer alguma coisa, criticado, não tem intimidade para abrir, para falar, para compartilhar as coisas, né? E eu teve uma cliente minha que ela deu um problema no relacionamento, ela se separou. Depois que ela chegou comigo, ela já estava separada. Falta de intimidade espiritual. Ela brasileira, católica, e ele muçulmano, né? E aí, eles estavam casados, e na casa não podia ter bebida alcoólica. E cara, é brasileira, é cerveja, churrasco, é festa, né? E aí, a falta de intimidade espiritual. Eles não tinham alinhamento, não tinha intimidade para falar. E ela não conhecia, ela não tinha intimidade para dizer, ele não tinha intimidade para dizer que não gostava, que não gostava. E ela sabia alguma coisa, mas também não conhecia direito, o porquê, quando, onde. O que aconteceu? Eles começaram a entrar em choque, porque ele não queria, ela bebia escondido, fazia festa com bebida escondida, e não sei, sabe, virou um caos. E eles se separaram por falta de intimidade espiritual. Vocês acreditam? Não foi por dinheiro, não foi por nada, simplesmente por falta de intimidade espiritual. E aí você fala para mim, fala, Everton, muito louco, né? Falta de intimidade espiritual gerou a separação. Né? Então, exatamente, tem intimidade espiritual. O que é intimidade? Eu vou poder falar, eu não gosto. E a pessoa fala, beleza, eu sei por que você não gosta, conheço. Segurança, não vou te criticar por conta disso. E apoio, estou aqui, vou fazer a minha parte. Né? Intimidade, ter intimidade espiritual. Então, essa cliente minha, ela se separou por conta disso. Por conta da espiritualidade que era diferente dos dois. Não por outra coisa. Tudo era bem. Mas eles se separaram por falta de intimidade espiritual, né? E é muito interessante isso, né? Intimidade digital. Nós estamos na era digital, obviamente, né? Intimidade digital não tem como não falar sobre ela. Intimidade. Redes sociais, e-mails, publicações, né? E é muito importante nesse ponto aqui, não se trata de controle, desconfiança, obrigação de ter que ter a senha para poder olhar, mas é respeitar a individualidade, ou seja, intimidade digital. Eu tenho intimidade de dizer, olha, aquela pessoa compartilhou, não gostei, então eu sei que eu não vou ser criticado por isso, eu não vou ser julgado, eu sei que eu vou ter o apoio. Intimidade digital, né? Tem que ter muito cuidado, porque às vezes a pessoa acha que é controle, relacionamento abusivo. Você pode, eu tenho que controlar com quem você vai falar. Não. Intimidade, exatamente. O que é intimidade? É a pessoa conhecer o outro, conhecer o que gosta, o que não gosta, ter segurança. Olha, eu não gosto disso.
mas eu não vou ser julgado e criticado pelo meu parceiro, pela minha parceira, por não gostar disso, né? Tinha uma cliente minha que ela começou a brigar com o marido. Essa foi muito boa. A falta de intimidade digital, né? O marido não postava foto deles nas redes sociais dele. Ela postava nas redes sociais dela, tal, e ele não, cara. Ele não queria compartilhar isso, né? Os momentos que eles passavam viajando ou no final de semana. E ela postava. E ela começou a brigar com ele porque ele não postava. Por que você não me ama? Por que você não está feliz? Olha a falta de intimidade digital, né? Porque ele não tinha intimidade suficiente para dizer o porquê ele não fazia, porque com medo dela se chatear, de brigar com ele, de alguma coisa do tipo, dela não entender. Ela, por falta de intimidade digital, começou uma guerra. E aí eu falei, olha, vamos lá, vamos começar a intimidade digital aqui, vamos entender? E aí ela falou, nossa, eu não sabia. De repente ele não quer compartilhar justamente porque ele preza demais. E aí começamos a trabalhar essa intimidade digital e o marido começou a saber, falou, não, eu não gosto, não é a minha cultura, particularmente, tal. E ela, intimidade, conhecimento, segurança, olha, não vou te criticar por isso, entendo, tudo bem, apoio, tá tudo jóia. Ou seja, falta de intimidade digital estava gerando uma confusão do caramba dentro do relacionamento. Porque você não me ama, automaticamente as brigas começaram, eles diminuíram o sexo, começaram menos comunicação, começaram a brigar por qualquer coisa. E o problema que era? Intimidade digital. Olha que pé, vai vendo, né? Então não se trata de controle, não é relacionamento abusivo. Eu tenho que dar minha senha, não, né? Mas eu tenho intimidade suficiente para dizer, olha, eu não gosto disso, eu não quero compartilhar, eu não quero que você veja isso, não porque eu tenho algo de errado, mas eu quero individualidade, eu não me sinto confortável com isso. Eu tenho intimidade suficiente para dizer isso, porque a pessoa sabe, eu tenho segurança de falar sobre isso, eu sei que eu não vou ser julgado, criticado, eu sei que eu vou ser apoiado pela minha decisão. Isso é ter intimidade digital, tá? E por último, né, a intimidade da sexualidade, ou seja, a intimidade do sexo, né? Falar o que gosta, o que não gosta, o que dá prazer, o que não dá prazer, o que eu quero experimentar de novas fantasias, novas experiências, né? E saber o que a sexualidade pode ser explorada pelo casal. Ter intimidade é isso, né? Me sentir o que é conhecer, saber que eu não vou ser julgado e criticado por falar sobre isso, falar sobre algo que eu gosto, que eu não gosto, né? E eu sei que a pessoa que está comigo vai me apoiar com isso, né? E aí a gente entra na sexualidade propriamente dito, certo? Então isso, e aí a gente finaliza os 7 tipos de intimidade, entendeu? Então exatamente é isso, né? Falar e ter intimidade de se sentir seguro com relação a isso, né? E esses foram os 7 tipos de intimidade, ok? E aí, gostaram? E na segunda aula, isso não é conteúdo para esta aula, finalizamos essa aula agora. Acabou, já temos aí 1h20 quase de aula, 2 horas já de aula. E aí na próxima aula, na segunda aula da especialização, como conquistar cada intimidade. Vamos pegar como aplicar os 3 estágios em cada um dos 7 tipos de intimidade. Esse vai ser um conteúdo para a próxima aula de especialização. Então, você, aluno ou aluna, vai ter acesso a esse conteúdo pelo portal do aluno. E você que não é aluna e nem aluna, e aí, gostou? Né? Se você coloca aí. Se você gostou, se você não gostou. Se você é aluno ou aluna, gostou da sua primeira aula da especialização, nós temos mais aulas falando sobre isso. Né? Uma especialização. E eu aposto para você que quando você terminar essa especialização de intimidade, você vai dominar e vai ajudar o seu cliente ou você mesmo a conquistar a intimidade perfeita, né? Que é perfeito para você, né? Dentro do seu relacionamento. E aí, gostaram do conteúdo? E você que não é aluno nosso, né? Não esqueça de solicitar o seu certificado de participação da nossa Masterclass de especialização em intimidade. Então, se você não é aluno, nem aluna, manda lá no nosso WhatsApp e fala, ó, assisti a aula, quero meu certificado de participação. E aí, elas vão fazer o seu certificado de participação. E você que é aluno,
ou aluna do Instituto, tem mais aulas e quando terminar você vai receber aí, fazer o seu TCE, que é o trabalho de conclusão para especialização, e receber o seu certificado de especialização. Ok? Isso aí. E aí, gostaram? Gostaram da aula de hoje? Valeu a pena vocês estarem comigo aí até agora? Coloquem aí nos comentários. Vamos lá, show de bola. Vamos ver aqui, nós temos aí... Oh, show de... Obrigado, Nath. Bacana. Camila, foi perfeito. Que bom que vocês gostaram. Vanessa, gostou? Show de bola. Abriu a cabeça? Abriu a mente de vocês começaram a pensar fora da caixa? Edivânia, show de bola. Muito bom. Gostaram, então, do conteúdo de hoje? Rose, show de bola. Show de bola. Muito bem. O que mais? Vão mandando nos comentários aí. Então é isso, pessoal. Que bom que vocês gostaram da nossa primeira aula da especialização de intimidade, né? Bom, vamos lá. Aqui, ó. O bom é que podemos utilizar o conteúdo do nosso relacionamento. Deve, né? E aí, no atendimento, temos que ajudar o casal a alcançar todas as intimidades ou perguntar qual é o mais importante? Então, depende, tá, Edivânia? Então, por exemplo, o que você quer? Fulaninho, o que você quer? Você quer, né? Vamos colocar assim. Você quer conquistar a intimidade perfeita ou conquistar somente uma intimidade que está te dando mais problema? O que você quer, eu vou te dar, né? Então, de repente, você pode falar o seguinte, olha, eu quero somente, porque a gente não tem intimidade financeira, mas eu queria ter. Vamos trabalhar ela primeiro. Você vai lá, trabalha essa. Depois, mas agora tem outras, né? Vamos melhorar? Vamos fazer outras, não tem problema nenhum. Tá? Então, não necessariamente. Então, respondendo sua pergunta, Edivânia, dá para trabalhar todas, e aí a gente fala, ó, você quer conquistar a sua intimidade perfeita mesmo? Ou você quer uma intimidade específica, aquela que está mais te dando problema? Depende. Dá para fazer, tá? O que mais? Melissa, show de bola. Valeu muito a pena. Isso aí, muito bem. Isso aí, Andréia, Rose. Isso aí, gente. Que ótimo, que bom que vocês gostaram da nossa especialização. Que bom mesmo, certo? Aí, ó, show de bola, Alexandre, muito bem. Né? Temos um homem, só mulheres, né? Até quem tem um homem aparecendo junto comigo. Show de bola. Então é isso, pessoal. Que bom que vocês gostaram dessa primeira aula dessa especialização. Nós temos mais algumas aulas, né? Se eu não me engano, são mais 2 aulas falando sobre a especialização de intimidade. Então, na próxima semana, nós temos a segunda aula e depois uma aula por semana, né? Então, nós vamos trabalhar aí para finalizar essa especialização de intimidade. Combinado? Então é isso, pessoal. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ou podemos partir para o nosso encerramento final? Se não tiver nenhuma dúvida, muito obrigado pela presença de todos. Uma ótima noite para vocês. E a gente se vê aí amanhã. Tem mais uma especialização, né? Nós vamos falar sobre comunicação, né? Eu já passei vários conteúdos já. Praticamente eu acredito que amanhã vai ser a última aula sobre comunicação. Né? Então aproveitem aí participar da nossa especialização de comunicação amanhã. Ok? Fechou então? Gente, obrigado pela presença. Uma ótima noite para vocês. E nós nos vemos então na próxima aula aqui ao vivo de especialização do Instituto. Combinado? Isso aí. Aqui, ó, Rose, vamos colocar aqui, ó. Na semana que vem eu vou falar sobre influência da espiritualidade no relacionamento. Existe alguma estatística ou pesquisa sobre esse assunto? Cara, boa pergunta, viu? Vou dar uma fuçada, mas deve ter, sempre tem. Não sei se tão grande assim, mas às vezes tem. Né? Mas não sei se tem muita coisa, não. Né? Mas é bom pesquisar. Show de bola, gente. Então, valeu, obrigado para vocês e a gente se vê na próxima aula. Até mais a todos. Tchau, tchau. Uma ótima noite para vocês.